Vou começar pedindo para que fale um pouquinho, né, dos trabalhos dele e tudo para. Eu acho que todo mundo conhece, mas para quem não conhece, ficar conhecendo. Márcio. Então, aqui no Ceará há 16 anos já, tenho um trabalho também nessa linha de blues rock, né? Uma banda chamada Outcast Blues, né? Mas, como você falou na apresentação, já toquei em outros projetos aqui também, troquei num projeto chamado Malungada, um projeto muito legal de música regional, né? Na linha Chico Sainz, Nação Zumbi, né? E é um prazer estar aqui hoje, né? Com uma referência do blues, não só cearense, mas do blues nacional, e poder conhecer o programa de perto, né? Muito Obrigada. Bacana. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada. Você é de Salvador, né? Exato, eu sou da Bahia, sou de Salvador. Olha, 16 anos em Fortaleza. Pois é, na verdade em Paracuru, né? Eu saí de Salvador, da cidade grande, em busca de morar num lugar onde as pessoas vão visitar, vão passear, né? Então, para mim, assim, é como um sonho. Eu gosto muito de morar lá no interior, mas tem a coisa da proximidade também, né? A cena daqui é uma cena muito rica, né? Para quem gosta de música alternativa, Fortaleza é muito bacana, né? É muito acolhedor para quem gosta de música alternativa. A Bahia a gente tem um pouco mais de dificuldade, apesar de terem grandes artistas lá, mas o circuito de música alternativa lá é muito mais complexo do que aqui. Né? Depois a gente vai até falar mais sobre isso, né? Sobre essa cena. Assim, como foi a tua entrada na música? Cara, é interessante porque eu estava ouvindo o Diogo falando aí, a gente tem muitas compatibilidades, muitas congruências na história com a música. No meu caso, eu sempre gostei de música também, mas eu comecei com a música através da minha mãe. Minha mãe tinha uns discos vinil dos Beatles, né? Ela gostava da Jovem Guarda, mas o que me interessou mesmo foi Beatles, né? E A Cor do Som. Tem uma banda que até o Armandinho, que é um grande ídolo para mim na guitarra, né? Que hoje é mais guitarrista de guitarra baiana, mas na época ele tocava guitarra tradicional. E eu ouvia muito quando era pequeno, de cansar de ouvir Beatles e A Cor do Som. E eu ia para, por exemplo, o Carnaval na Bahia. É interessante, né? Porque hoje em dia mudou bastante, mas na época era no centro da cidade, então tinha os trios elétricos que passavam naquelas ruas estreitas e ficavam prédios de um lado de outro, e a gente ficava na janela dos prédios, alugava apartamento no centro para olhar o Carnaval. E eu me lembro de eu muito pequeno que eu ficava fissurado olhando os caras tocando nos trios elétricos, que a gente ficava mais ou menos na mesma altura, imaginando um dia eu poder tocar também, sabe? Porque eu amava o músico, a coisa de tocar, não era necessariamente a música, desde pequeno. E aí a coisa aconteceu naturalmente. Eu tinha um primo que era músico e ele tocava, eu via ele tocar, e eu falei, pô, mãe, eu queria tocar e tal. E minha mãe comprou um violão desse meu primo, e esse meu primo me deu as primeiras aulas. Falou, olha, as notas são essas, aqui é isso, e se vira. Aí foi assim, minha mãe comprou o violão, viajou, ela fez uma viagem com os amigos, 15 dias depois voltou, eu já estava tocando. Olha aí. Foi um negócio muito interessante, porque aconteceu naturalmente para mim. Eu comecei a tocar, quando ela voltou eu já tocava uns 10 músicas. Sabe? As músicas mais simples, claro, mas enfim. E aí, a turma que eu via tocar quando eu tinha 13 para 14 anos, que tinha uns amigos no prédio que tocavam, com 6 meses eu já estava tocando melhor do que eles. Olha aí. Era muito interessante, aconteceu muito naturalmente. E aí, progressivamente, eu fui melhorando, autodidata, né? Fazendo o que o Diogo falou, ouvindo muito, eu tocando junto com os meus ídolos. Eu ouvia as músicas e eu tocava, tentava tirar as músicas junto com o que eu gostava, né? Nessa época eu já continuava ouvindo Beatles, mas eu gostava de Led Zeppelin, eu gostava dessas coisas, né? De rock tradicional, de rock anos 70. E aí o que aconteceu foi que quando eu ganhei uma guitarra, foi uma evolução gigantesca para mim, porque aí eu vi que eu podia ir para outros caminhos, né? Porque o violão, ele era bacana, mas a guitarra, sabe? E aí eu comecei
comecei um negócio de banda, de fazer banda. Ninguém tocava nada, eu tocava até um pouco melhor que o pessoal, mas era muito legal o exercício de tocar com outras pessoas. Que eu não sei se acontece isso com você. Cara, é a coisa mais triste que existe na vida, é você ficar tocando sozinho. Tocando o tempo todo sozinho, sem estar compartilhando, sabe? E aí, quando eu comecei a ter banda, foi bacana, né? Isso com 15, 16 anos e tal, porque a gente foi evoluindo junto e tal, as primeiras bandas e tal. E a evolução foi mais ou menos nessa linha. Primeiro tocando rock, punk rock, aqueles rock mais pesado e tal, que não tinha muita noção. Depois você vai evoluindo, você vai aprendendo e tal. Até que eu cheguei num ponto que eu comecei a ter dificuldades, porque a música sempre teve um papel muito importante para mim. Eu acredito que deve acontecer isso também com você. Então eu tinha que dividir a minha carreira, eu sou advogado, né? E eu tinha que dividir a minha carreira com a música. E eu sempre levei muito a sério a música. Eu costumava tocar com músicos que viviam só de música, e eu às vezes eu era meio chato assim, falava, pô, cara, tem que levar a sério, tem que chegar no horário do ensaio, tem que chegar no horário do show e tal. E eu levava mais a sério do que certos músicos que eram só músicos, que viviam só de música, porque para mim aquilo era importante, né? Então chegou um ponto que começou a ser difícil, porque a vida de músico, quando você começa a tocar muito na noite, é meio complicada, né? Você tocar até 2, 3 horas da manhã, aí chega em casa, ainda tá na adrenalina do show, aí você leva mais 1 hora para dormir e tal. Acho que todo mundo que toca na noite sente isso. E no outro dia tem que acordar 6h30, 7 horas da manhã para trabalhar. É osso, né? É difícil e tal. Mas a música sempre ela esteve presente na minha vida, né? Então foi mais ou menos assim o início.